Oi, Olá, Ju. tudo bem? Olá, eu estou, e você? Estou colocando o nosso tema aqui, só um minutinho. Educação alimentar que os meus pais me... Vamos tentar fixar ela aqui e a gente aprende nessa vida. Não estou conseguindo. Clica em cima, que vai Aham, segurar, e aí vai aparecer alguma coisinha falando para você fixar. não tá dando. Aí, apareceu. Foi? Pronto. Prontinho. E aí, Priscila, como é que estamos? Quanto tempo que a gente não se Estamos de vê? quarentena, né? Verdade, né, Ju? Mas Que que bom, bom te obrigada pelo encontrar assim. convite. Ah, Verdade. Muito imagina. bom. Quando eu penso em nutrição infantil, em quem que eu penso? Priscila, com certeza. Então vamos lá. Que bom. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, eu sou Jussiele, sou psicóloga clínica infantil. Tenho experiência aí de 13 anos de clínica infantil, só trabalhando nessa área. Tenho as minhas parceiras, né, que eu sempre trabalho junto, discutindo casos, que eu acho que isso é a melhor forma que a gente tem para trabalhar com uma família, com uma criança. Então, hoje eu convidei a Priscila para estar com a gente, falando aí da nutrição materno-infantil, né, que ela é especialista nessa área, uma profissional extremamente reconhecida, referência para a gente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que vai esclarecer muita coisa para a gente. Eu vou conhecer muita coisa da nutrição hoje também. Sobre a educação alimentar que os meus pais me deram. O que eu recebi dos meus pais? Que eles receberam dos pais dele? E o que a gente vai reproduzindo, às vezes até sem perceber. E para abrir essa nossa discussão de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito, que é a história do peixe assado. Não sei se vocês conhecem. A história do peixe é muito interessante porque né, tem uma pessoa que faz o peixe, ela corta a cabeça e corta o rabo para fazer o peixe assado no forno, né? Coloca na forma, mas ela faz isso porque a mãe dela ensinou assim. E a mãe dela fazia porque a avó ensinou assim. E a avó fazia porque a mãe dela ensinou assim. Só que ninguém parou para pensar o porquê que ela fazia isso. Né? Ninguém pensou, mas por que será cortar a cabeça e o rabo do peixe? Coitado do peixe, será que não é gostosa a cabeça? Será que não é bom comer o rabo? Não, ninguém nunca pensou, né? Porque se alguém tivesse perguntado para a tataravó, ela teria dito que a forma dela era pequena, por isso que ela cortou. Não tinha outro motivo. Então, às vezes a gente vai repetindo as coisas na vida sem perceber. E eu acho que a alimentação é um dos pontos que vai sendo passado de geração em geração, sem ser questionado, sem ser, né, estudado, ou às vezes procurar o profissional adequado aí para estar trabalhando. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Isso, vamos te Ju. conhecer, Pri. Então, meu nome é Priscila, eu sou mãe do João Vitor, que está hoje com 11 anos, que inclusive foi a minha ponte para a Ju, para conhecer a Ju. Sou mamãe do Matheus, que hoje está com 8 anos, e sou mãe da Beatriz Raquel, que hoje está com 4 anos. Por Uhum. conta das dificuldades que eu tive nessa minha vida de nutricionista, como mãe, eu fiz, né, a especialização em nutrição materno-infantil, e hoje eu vivo numa nova geração, vamos colocar assim, né, num novo tempo,
onde eu lido com muitas dificuldades dos próprios pais nessa alimentação de hoje, da cultura que nós temos de hoje, né? E é muito bom, né, na verdade, conseguir ajudar, ter na minha vida essa experiência também para conseguir ajudar esses pais. Eu digo que quando eu tive o João, eu queria assim, chegar numa consulta, quando eu comecei a introdução alimentar dele, e alguém falasse para mim assim, olha, você vai dar em tal horário tal coisa, tudo explicadinho. Mas o que eu recebi foi um papel, né, do profissional, onde ele falava assim, olha, você dê isso aqui, mas não dê isso daqui. Aí eu falei, que horas que eu dou? Na hora que tiver fome, você dá. E como que eu faço, né? Qual a textura? Como é que... Não, bate tudo no liquidificador, faz comer. Se você vê que o seu leite está atrapalhando, o leite materno está atrapalhando, você tira esse leite também e coloca ele no leite de vaca. E aí, olhando hoje assim, sabe, eu falo, nossa, como eu errei como mãe, né? E como muitas pessoas antes de mim também erraram, né? Então, hoje nós estamos de frente para uma geração que quando você olha os estudos assim, você choca, né? Que são crianças que daqui a 5 anos, 10 anos, vai ter uma grande epidemia de obesidade, uma grande epidemia de crianças diabéticas com problemas de pressão alta. E diferente da epidemia que nós estamos vivendo agora, que assim foi muito rápida, essa ela vem nos acompanhando, né? E nós temos a chave na nossa mão, nós temos a cura para ela, né? Nós como pais nós podemos. E aí eu queria, assim, começar contando um pouquinho, né? Porque eu já tive algumas dificuldades de pais que me procuraram e falaram assim, Priscila, inclusive até uma pessoa te perguntou a respeito da alimentação mesmo da filha, né? Do filho. Que quando chega na idade de 1 ano e meio, 2 anos, essa criança fica um pouco mais seletiva, né? E dependendo de como foi essa introdução alimentar, os pais não sabem como manusear isso, na verdade, né? Como que eu apresento esse alimento? Meu filho parou de comer, não aceita mais fruta, não aceita mais legume, só come arroz ou só come carne, só quer a mamadeira, né? E nisso Até daí que os pais ficam ponto? meio desesperados. Eles não sabem até que ponto isso é normal da criança, isso faz parte do Até que ponto desenvolvimento, ou não. como agir nisso, né? Exato, isso vai passar? Não, vou esperar mais um pouquinho, vamos ver se passa. Normalmente é assim. Quando eles percebem que não passa, eles procuram a ajuda, né? E nessa hora eu começo a fazer acompanhamento, eu vou observar essa criança todos os dias, em todas as refeições, dando suporte, ó, faz desse jeito, faz assim, vou dando a orientação. Algumas vezes, Ju, eu tive um contratempo, vamos colocar assim, na criação dos filhos, né? No sentido de que a mãe entendeu a importância de seguir à risca todo o processo, né? Todas as orientações, mas ela também estava num ambiente que tinha uma vozinha ou um vozinho. E nesse ambiente, falava, não, essa criança não vai, não quer comer arroz, não quer comer uma carne, dá logo leite para essa criança, porque não pode ficar com fome. Né? E aí, assim, tudo que a gente estava tentando fazer não conseguia. E tem Eu aquela questão compreendo. assim, eu vejo muito, né? Dá o que. Não, e não importa que ele esteja alimentado, não importa que nutricional que seja isso, não. Ele comeu, então tá bem, né? Dá um miojo, dá qualquer coisa, ele come e tá tudo certo. Dá um leite com Nescau e tá ótimo, né? No que Tá gosta, né? alimentado. Dá logo o que gosta. Sim. Exato. E é desse jeito que tem funcionado hoje nessa nova geração. É desse jeito, sim. Mas eu não falo isso como uma crítica, porque eu compreendo que existe essa dificuldade mesmo em alguns lares. Os próprios pais dependem da ajuda de uma terceira pessoa, né, no cuidado com os filhos. E por que eu achei muito interessante a gente conversar sobre isso? Porque é muito bacana quando a gente pode conscientizar os avós também. Né? Quando os avós vão para a consulta, é uma maravilha, porque aí você pode fazê-los entender, né, o real motivo. Não é porque eu, uma menina mais nova, né, uma mulher mais nova do que ela, bem menos experiente do que ela, né? E, no entanto, eu estou falando algo que para ela deu certo e eu estou falando que não é o correto.
né? Ou seja, Uhum. existe um conflito de ideias ali, daquilo que ela já criou como correto para ela. Como que E você vai aí, dizer, né? Como que você, desculpa, pode mas falar. como que você vai dizer para uma pessoa, né, mais velha, ou às vezes que de uma outra geração, que não pode dar o mel na chupeta para a criança, né? Que não pode dar o leite, isso você ainda vai explicar, mas eu acho que é importante isso, né? E não só os avós, até eu acho que as babás, as cuidadoras entram nesse processo também, né? É. Hoje nós temos aí no mercado de trabalho mesmo, até nessa questão de babás, elas são treinadas hoje, né? As babás que passam por treinamento e elas recebem essa orientação também, né? Mas as babás mais antigas, alguns pais têm essa dificuldade mesmo, né? Da maneira que vai conversar com ela sobre o que pode, o que não pode, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, para a história antiga, que era o que eu estava conversando com você agora há pouco, nós vemos ali o homem tentando caçar para sobreviver, né? Aquele homem que vai à caça, que procura os animais e ele sente frio porque ele não tem roupa, ele tem que se aquecer, então o que ele conseguir é crédito. Aí depois Sim. nós temos em seguida um homem, né, que está evoluindo ali e ele já começa a restringir o território de caça dele, né? Então fica ali, ele tem terreno que ele vai cultivar, um terreno que ele vai, né, criar o gado dele. Já se falava nessa época em sedentarismo, né? Olha Ou só. seja, ele não precisa mais sair para caçar, ele fica ali no terreno dele, que é uma região enorme, para poder criar o próprio gado dele. Aí depois nós vemos aqui as empresas, as indústrias surgindo, né, depois da Sim. Segunda Guerra Mundial, e por conta desse crescimento das indústrias, a questão da conservação dos alimentos também foram surgindo. Né? Antes a gente via manteiga, a gente via o leite, né? A gente via uma fruta que foi acrescentada de um açúcar, como um Uhum. conservante, ali, um modificador de sabor. Mas os aditivos químicos foram crescendo de forma muito rápida, né? Sim. Então, junto com esse crescimento das indústrias, os produtos industrializados foram chegando na nossa casa. Então, começou a ficar mais fácil. Ao invés de eu dar uma fruta, né? Eu abri uma bolachinha. Ao invés de eu fazer um jantar, eu ia a um fast food. Teve uma explosão de fast food. As pessoas não precisavam mais usar talheres e pratos, as pessoas já podiam usar sacolinhas, né, de plástico e papelão para Olha comerem, né? só. Você passa numa barraquinha de cachorro-quente, rapidinho você já está alimentado do teu almoço. Somado a isso, nós tivemos um trânsito que foi aumentando também, então eu parei de pedalar, eu parei de caminhar, agora eu tenho um carro, e eu vou de carro para o meu serviço, eu fico presa no trânsito horas com esse carro sentada. O meu filho está me esperando em casa, sentado de frente para uma televisão, porque eu não posso deixar ele na rua, que é super perigoso. Ali na televisão está passando vários desenhos e no meio do desenho tem uma propaganda, né, de algum produto sendo ofertado ao meu filho. Né? Então, tudo isso contribui para uma vida muito sedentária, somado ao crescimento das indústrias que estão dentro da minha casa. Entendeu? Aí você olha para uma geração que está recebendo tudo isso e eu preciso fazer com que os pais e os avós entendam o que está acontecendo hoje. Né? Por que, que eu preciso ter esse cuidado com aquilo que eu ofereço para o meu filho? Por que, que eu sou obrigada a ler o rótulo de um produto antes de decidir se eu vou comprar ele para os meus filhos? Por que, que nós Uhum. temos uma geração tão doente no sentido de alergias alimentares? Né? Houve um crescimento assim, eu nunca vi, desde que eu me formei há 15, 16 anos, eu nunca vi um crescimento tão grande de crianças com alergias alimentares. E até a Pode questão falar. do dizer não para os filhos, né? Que momento que eu posso dizer não para o meu filho que eu não vou passar no fast food? Que momento que eu vou dizer não para o meu filho que aquela alimentação ali não é a ideal? Que mesmo que ele queira, eu não vou oferecer para ele, né? Como que eu vou lidar com isso? E como você está falando, nessa vida corrida, como que os pais vão lidar com tudo isso, né? É mais fácil, eu vou para o mais fácil, para o mais prático também, né? É. Eu tenho essa experiência aqui na minha casa, né? E eu sempre falo o seguinte, que eu tentar oferecer isso para os meus filhos, ou ser muito permissiva o tempo todo, é dar um tiro no meu pé, né? Porque eu tenho na minha família vários
quadros de doenças cardiovasculares entre os avós. Eu tenho Uhum. ali uma mãe com diabetes tipo 2, uma irmã com diabetes tipo 1. Então eu tenho tantas armas na minha mão que eu vou decidir se eu vou apertar o gatilho, sabe? Então, às Uhum. vezes, você se passa por uma mãe um pouco mais mala, vamos colocar assim, mas você sabe o problema que você tem dentro de casa, caso você não seja tão ríspida em alguns momentos. Ser Sim. permissiva o tempo todo, eu posso estar. Talvez isso seja algo mais no meu coração, no sentido de trabalhei o dia inteiro e a minha presença vou compensar de alguma maneira, né? Eu vou Uhum. fazer a comida que meu filho quer. Eu não quero ficar brigando com ele na hora da comida, então eu dou logo aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Uhum. E eu falo que essa quarentena está sendo uma maravilha, né? Porque todos os pacientes que estavam tendo alguma dificuldade na aceitação da alimentação, né? Que primeiro eu vejo se essa dificuldade da alimentação está relacionada à rotina antes de encaminhá-los, né? E eu vou te Uhum. falar, Ju, assim, que 70% é rotina, É, sabe? porque A rotina. e tem N fatores aí que a gente pode analisar, né? Como você estava falando da questão da inserção da alimentação também, como que essa alimentação foi inserida na vida dessa criança, como que essa rotina alimentar foi construída desde o início, né? E quando a gente Desde o fala desde o início. início, é desde da amamentação. A gente inclui a amamentação na alimentação. Como que foi Uhum. Na inserido esse verdade, até a alimento sólido? gestação também, né? Sim, com certeza, porque ali vai ter construção tanto além da genética, quanto o que a criança já está recebendo na gestação, né? Então, ela E é também, o interessante organismo, falar sobre o pai. O pai sim, também nessa história, né? Porque a gente, o sim, tempo todo, a gente foca na mulher. Mas 50% da genética dessa criança vem do papai, né? Então, uhum, toda aquela carga genética precisa ser cuidada também, né? Então, sim, quando a criança senta numa mesa e ela começa numa introdução alimentar, por exemplo, eu digo que, assim, às vezes é muito fácil você esconder uma abóbora dentro do feijão, uma beterraba embaixo do feijão, mas quando essa criança chegar ali por volta de 2 aninhos, ela vai comer exatamente aquilo que você está comendo. Não dá para usar máscara por muito tempo, é, entendeu? E nós, pais, somos os responsáveis pela compra. Quem compra a sim. comida da minha casa sou eu, né? E quem dá o dinheiro para o meu filho, de repente, ir na escola, comprar um lanche, ou, enfim, né? Onde ele estiver, no social dele, também sou eu. E aí é muito interessante, porque alguns pais falam assim: meu filho só quer porcaria, ele só quer chocolate, ele só quer skinny. Tá bom, quem comprou o chocolate, quem comprou o skinny? Quem oferece isso para ele? Até a forma como é oferecido, né? Se a gente for ver o que é ruim, que é chamado até de besteira e porcaria, eu acho muito interessante quando os pais falam: meu filho só come besteira e porcaria. Eu falo, mas você deixa? Você está deixando ele comer porcaria, né? Então, assim, a gente tem que ver também como isso é oferecido, porque o doce, o lanche gostoso, né, que tudo envolve gordura, tudo que é uma delícia, é envolvido em momentos de festa, é envolvido em momentos positivos, é envolvido em momento, não, come isso que você vai ganhar o seu pirulito depois. Não, você merece ganhar o seu chocolate porque você fez isso. Você não merece ganhar um brócolis, né? O brócolis, a salada entra no momento impositivo, né? Dos pais, você tem que É, comer aquilo para ganhar o seu chocolate. isso faz Olha bem, só, porque isso faz bem, né? o brócolis E é entrou como interessante você castigo falar. e o chocolate como ganho, né? Então a gente já faz isso desde pequenininho, sem perceber. Né? Como você disse, a gente não está colocando culpa nos pais, muito pelo contrário. A gente está mostrando que os pais estão sempre no automático do que eles receberam, do que eles repetem, da vida que levam, da questão da rotina, e aí entra no automático e não consegue sair disso, né? E é interessante você tocar nesse assunto, porque eu tenho essa experiência em casa, né? A Bia, eu fiz de tudo para que o doce não fosse mostrado a ela muito no início, né? Porque Sim. hoje a recomendação é até que há 2 anos você não ofereça nada que tenha açúcar para os teus filhos nem mel. E eu me lembro assim que quando ela começou a estudar, ela um dia chegou com um pirulito em casa. Aí eu falei, quem te deu esse pirulito? Foi a tia.
né? Ou seja, ela teve um bom comportamento e no final da aula ela recebeu um pirulito. Eu falei, ai, eu não acredito! Por que que minha Meu professora não deu uma Deus do cenoura? céu! Aí eu fui, né, me apresentei, falei, olha, eu sou nutricionista, eu gostaria que não desse, né, o pirulito. Só que aí é o seguinte, como que eu vou falar para... Eu falei com a professora, mas não tem como você pegar aquele pirulito, distribuir para uma sala inteira e falar para outra criança assim, você não, porque tua mãe não deixa. Sim. Sabe? Eu acho que é uma cultura mesmo, inclusive de alguns profissionais, até da área da saúde, em presentear o paciente com um pirulito ou com uma balinha após um bom comportamento. E isso precisa ser mudado, sabe? Sim. Precisa, na verdade, ser quebrado. O seu bom comportamento dos nossos filhos, ou um cala-boca, né? Não pode ser por uma mamadeira, não pode ser por um danoninho, não pode ser por um produto doce, porque isso a criança cresce com essa imagem. Eu preciso de um doce para me manter calmo. É. Não é verdade? Você é O melhor do que ansioso ninguém pode fala falar isso, né? isso. O ansioso fala isso. Não, eu só Então, preciso do açúcar, eu preciso do chocolate, eu preciso de um doce. É porque eu estou de TPM? É porque eu estou nervoso? É porque eu estou ansioso? E aí coloca qualquer desculpa para ter acesso a isso, porque já automatizou, já registrou lá no seu inconsciente de que é o doce que me acalma, não é outra coisa, não é falar, não é descansar, não é correr, não é nada, é comer um doce, exato, né? Como se isso exato. justificasse o meu comportamento. E a gente tem que entender que a alimentação, ela não pode entrar nesse jogo nem do ganho nem do perco, né? Eu sempre oriento muito isso para os pais. A alimentação, ela não pode ser nem punitiva, nem um ganho. Então, eu não posso ganhar alguma coisa porque eu fiz alguma coisa legal e tá tudo bem. Não, eu ganho parabéns, então. Eu ganho um abraço, eu ganho um sorriso, né? Eu ganho um adesivo, Exato. mas eu não preciso ganhar um alimento, né? Porque senão Estrelinha, né? é, entra numa lógica aí complicada. É verdade. Tem um monte de gente comentando aqui, ó. Tem. Vou dar uma lida Uma... agora pra gente. Vamos lá. Desde o início. Oi, Lígia. Ela tá dando oi aqui. A gente estava tão envolvida, né? Ó, quando os meus filhos eram pequenos, só tínhamos a mãe e vizinhos para nos ensinar, porque nem os pediatras auxiliaram direito, que é o que você trouxe, né? Ó, a Débora está É. dizendo que você é amiga linda, te dando um oi. Mas difícil deixar a criança sem comer. O que fazer? O que você orienta Mas nesse não é sentido? pra... Mas, na verdade, eu não sei qual profissional que orienta deixar sem comer, porque eu não. Minhas pacientes É. estão aí de prova. Né, Nunca se a deixo criança uma não quer criança. comer aquilo, né? Ela quer comer outra coisa. O que fazer nesse Na momento? verdade, a gente precisa trabalhar com uma rotina, né? O que aquela criança comeu Uhum. de manhã? O que foi ofertado para ela? Né? Será que não é um leite com um complemento dentro dele, né? Um açúcar, um Uhum. mucilon, né? Eu me lembro que João eu amamentava e quando dava 10 da manhã eu dava uma mamadeira desse tamanho para ele. Aí quando dava Uhum. meio-dia eu queria que ele almoçasse e eu falava, meu Deus, o menino não come. Ele ia Por quê? comer, mas não sabia. Tinha que tomar uma mamadeira, né, para ficar alimentado. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai quebrando com o passar do tempo e com os estudos, né? E com a experiência. Então, eu vou ver o que ele comeu na parte da manhã, o que ele comeu no meio da manhã, se foi uma criança que ficou beliscando, para ver como é essa aceitação do almoço. Se eu sou uma mãe que fico atrás do meu filho com um prato na hora do almoço, se eu sento ele na frente da televisão, se a criança já tem 2 anos, ela tem que comer sozinha, ela não precisa de alguém ficar dando na boquinha dela o tempo mais, sabe? Então, Uhum. peraí, eu sou essa mãe, calma. Eu sou essa mãe, então você tá falando é comigo. Eu tô dando, ainda dou colherada na boca dos meus filhos. Ok, então a partir de hoje você vai começar a repensar no teu posicionamento, né? Porque Uhum. essa criança é para estar sentada numa cadeirinha, né? À mesa junto com você na hora da tua refeição, junto com toda a família, e não é para ela ficar beliscando antes da refeição. Porque na hora do almoço ela não vai ter apetite. A gente esquece que a criança não é igual a gente. Pode comer uma maçã antes do almoço e a gente vai almoçar normalmente. Não é assim, com eles não funciona, né? Então, antes de eu falar para a mãe que o filho não está comendo nada, eu preciso saber o que é o nada dela, né? Uhum. Para poder ajudá-la.
Isso, e tem a questão do eletrônico também, né? Muitos pais colocam eletrônico ali, acho que é importante você falar um pouquinho disso, da influência na alimentação. Que dentro do conhecimento da psicologia a gente sabe que isso a criança não está se alimentando de forma adequada, porque ela não está recebendo aquele alimento, sentindo o alimento, mas ela está só para um ato mecânico. Fora que, como Sim, você disse, dentro da rotina, é importante que a criança sente junto com todos, né? Porque eu sempre oriento os sim, pais no seguinte: a gente não se alimenta só de comida, né? A gente se alimenta de afeto, a gente se alimenta de conversa, a gente se alimenta de valores. Então, dentro daquela mesa, mesmo que a criança não está comendo o que ela precisava, mas ela ali ela está se alimentando de outras coisas e está se aproximando da alimentação, está vendo por espelho que os pais comem, né? Tem aquela questão também, os pais chegam e falam, meu filho não come salada, não aceita fruta, ele só come besteira. Aí eu pergunto, vocês comem? Vocês têm o hábito de comer fruta, saladas? Ah, não, eu não. Ah, então, você é o espelho para o seu filho, você é referência para ele, né? Se eu não como, se eu faço cara feia para o brócolis, meu filho vai fazer também. no próprio líquido amniótico, já se sabe que a criança, ali ela já começa a sentir o sabor do alimento que a mãe come, né? Depois Hum, esse sabor, ele é passado no aleitamento materno também. Então, no sexto mês, uhum, se torna um pouco mais fácil essa introdução alimentar, né? Então, uhum, quando a gente olha para o passado também, sabe, Ju? Se você ouvir hoje um pediatra, conversar com um pediatra, ele vai te falar o seguinte, que quando a criança nascia, com um mês era para ser dado o suco de fruta, com 2 meses a fruta, com 3 meses o almoço e com 4 o jantar, né? Então, e o leite de vaca, eu tô te falando, e o leite de vaca meio a meio, meio água e meio leite de vaca para não ser muito pesado para a criança digerir aquilo ali. olha Aí quando só. a minha mãe falou para mim assim, olha, te dei mamão com mel com 2 meses, eu falei, mãe do céu, você queria me matar, mãe? Minha filha, foi orientação, era para te dar mesmo. E É. estudando, eu percebo que era algo da cultura, era normal, né? Então, quando Uhum. hoje a minha mãe vai numa consulta comigo, a um pediatra, né, um pediatra atualizado, esse mesmo pediatra que me atendeu, né, vamos supor, ele vai falar assim, olha, dona Raquel, que é a minha mãe, hoje não pode mais dar leite de vaca antes de 1 ano. A partir de 6 meses só que pode começar a introdução alimentar. E antes disso, nada de água e nada de suco e nada de chá. Uhum. Não, peraí, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Dei para minha filha e ela tá viva, né? Não aconteceu nada com ela. Funcionou. E Ela tá aí, ó, criada. funcionou. Ninguém contou que precisou passar por um quadro de obesidade, ninguém contou que ficou doente várias vezes, ninguém contou o percurso da história, entendeu? Sim. Até cair na nutrição, né? Mas o que que gera hoje nas crianças? Esse nosso, essa nossa questão assim de, tadinho, né? Dá para ele tá chorando, né? Ou dá o que ele quer. Eu mesma, nós somos do Rio, e quando eu vou para lá, eles nos recebem com muitas coisas muito saborosas, né? E as Sim. crianças ficam meio enlouquecidas, né? E eu acho interessante que quando eles comem um pouco, por exemplo, a Bia, mesmo que nós não temos esse hábito de ter doce em casa, quando ela come, por exemplo, um bombom que ela ganha lá, ela já não quer o segundo. Ela se sente Sim. saciada com um. Parece que Sim. enjoa mesmo. Ela não está habituada a ficar o tempo todo comendo doce, né? É. E tem uma Então, perguntinha aqui da Mari, perguntando, acho que tem a ver bastante com isso que você está falando, ó. Uma criança mais velha que já tem esse hábito do açúcar, o que você recomenda para diminuir? Acho que tem a ver com isso, né? A questão do hábito. tem. Primeiro a gente tem que falar que tem um açúcar, que é aquele que eu Uhum. adoço, e tem um açúcar que ele está super escondido lá nos biscoitos, inclusive até naquela torrada integral. Se você olhar no rótulo dela, tem açúcar ali, né? Então Uhum. tem os açúcares escondidos, que eu acho que eu estou dando a melhor refeição para o meu filho, o melhor lanche, mas ele está lá. Com relação ao açúcar, eu estava até comentando com a Ju a questão do Nescau também. Nós temos o hábito de escurecer o nosso leite, porque o leite puro é sem graça. Então vem da cultura dos pais colocar alguma coisa dentro do leite para dar um saborzinho,
né? Então, Uma tá no corzinha. Nescau. Quem disse que leite precisa de Nescau? Né? Aí se eu falar assim para uma pessoa da minha idade, né, vai falar assim, ah, mas fica sem graça. Mas quem te ensinou isso? E você tá passando para teus filhos, entendeu? Mas não Uhum. precisa. Na verdade, não precisa. Porque ele tem Nescau, ele tem um chocolate ali, mas assim, a quantidade de açúcar que tem no Nescau é muito É. maior do que a quantidade de chocolate. E ainda tem Pode pais que falar. adicionam açúcar no Nescau ainda, né? E ainda tem. Não, tem que Tá ficar muito docinho. Ou coloca o fraco. açúcar no leite mesmo, né? Gente, não precisa ficar doce. O leite já é doce, né? Porque você não vai sentir o sabor do leite. Ele vai conhecer o sabor do Nescau, o sabor do açúcar. Mas aí eu cheguei no ponto de que eu já tenho um filho de 11 anos que consome muito açúcar, né? Uhum. Então, não tem como eu voltar para trás, mas tem como eu me conscientizar hoje e ir daqui para frente, né? Então, o Uhum. que que eu estou comprando? Eu sempre digo que tudo que aquilo que nasce da terra, tudo que vem, que eu pego no pé, é o melhor para minha vida. E é o melhor para a vida dos meus filhos. A fruta, ela já tem o próprio açúcar dela, né? A frutose. Então, se eu Sim. conseguir ir diminuindo aos poucos os alimentos açucarados que eu compro, se eu conseguir aos poucos ir deixando de adoçar aquele leite e diminuindo a quantidade de Nescau, colocar metade cacau em pó e metade Nescau para ir aos poucos ir diminuindo, é um ajuste que eu posso estar fazendo, Uhum. entendeu? Não adoçar tanto, trocar o açúcar refinado. Tudo é açúcar, tá, Ju? Mas existe um Uhum. açúcar que é um pouco menos pior do que o açúcar refinado, que é o demerara e o Uhum. mascavo, que tem mais nutrientes. Uhum. Mas tem crianças que já estão maiores e elas não vão se adaptar ao açúcar mascavo por conta do sabor. Então, o Uhum. demerara faz essa função também. Mas Uhum. açúcar sempre vai ser açúcar. É, pensar que é uma quebra de paradigmas, né? É uma quebra da sair do automático, né? Isso ir quebrando aos pouquinhos. Não pode ser de uma hora para outra, hoje não tem mais açúcar na sua vida, né? Não é assim. Também nem Não, pode, né? Pelo que você está falando, tem o para açúcar quem da já tem, fruta, né? Tem que analisar cada pra caso é quem já um tem o também. açúcar na casa, isso. Quem já tem o açúcar embutido na família, na verdade, a própria mãe e o próprio pai, a própria família que tem que começar o autodesmame dela para Sim. assim respingar no filho, né? Vou fazer um bolo, eu não preciso colocar mais a quantidade de açúcar que eu colocava. Se eu vou colocar um Uhum. recheio naquele bolo, para que eu estou fazendo ele tão açucarado? Vou fazer um Uhum. suco, né? Por que eu vou colocar tanto açúcar nesse suco? Vamos diminuindo. Eu tenho uma experiência até de uma amiga que o João, ele foi passar o final de semana na casa dela, e ela falou para mim assim, que quando ele bebeu o suco, ele falou assim, nossa tia, tá doce? Ela provou, ela falou, eu não achei doce, mas ele achou. E Sim. aquilo ali me despertou que eu estava adoçando demais o meu suco, e eu diminuí. E quando ela diminuiu, os dois filhos dela também diminuíram, no automático. É. Tá entendendo? Então, uma E criança que já tem. está habituada a tomar refrigerante, às vezes a Uhum. gente coloca adoçantes, né, na nossa culinária para tentar ficar menos pior, né? Menos açúcar, eu vou usar o Sim. adoçante. Mas o que a gente não entende é que o adoçante modifica demais o nosso paladar também. Quem usa Uhum. adoçante dificilmente consegue sentir o sabor de uma fruta, do açúcar de uma fruta, É porque mesmo, ele olha só. modifica as nossas papilas gustativas. Ele Mas aí tem o altera. uso o uso do adoçante, por exemplo, por pessoas que precisam, aí já é uma outra necessidade, né? Então, ele é para quem precisa, para quem que está com quadro de obesidade, né, está com algum risco, ou Hum. para quem realmente está com quadro de diabetes, tem diabetes. Fora A isso, Ava, ó, tem um comentário aqui legal de ah, uma mãe. A Ava, meu filho tem suas preferências. Eu tomo em festa refrigerante e às vezes em casa, mas não ofereço e ele não pede, não gosta. Então não quer dizer também que porque os pais usam, a criança vai querer, vai se adaptar a isso, né? é bom da idade. Tá. Ah, voltou. Eles vão começar a socialização deles. Então, quem é a Uhum, referência dele? É meu pai e minha mãe, né? Então, ele vai uhum. chegar lá na adolescência dele, de repente, e ele vai falar assim: bom, meu amigo toma, a minha mãe toma, o meu pai toma, qual o problema?
eu posso consumir também. E aí eu vou dar uma experimentada, vou gostar e vou entender que não tem nada de mal nisso, porque as minhas referências consomem, né? Vem a Eles questão vão ter o social. paladar deles. Vem a questão Tem a social questão aí como social. influência, né? E tem também aquelas famílias Tem. que não tomam refrigerante ou não ou têm uma alimentação regular, né, saudável, e a criança, quando ela é inserida no ambiente social, ela também quer provar, ela quer saber o que é. E às vezes gera Sim. conflito dentro de casa, né? É. E nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Tanto Uhum. como profissional, como pai também, né? Como pai e mãe. Eu digo que eu tenho aqui, eu estou há 11 anos ajustando a alimentação dentro da minha Uhum. casa. Então, eu sempre digo para eles, olha, enquanto vocês estiverem aqui dentro de casa, enquanto vocês forem criança, eu vou fazer de tudo para que vocês sejam jovens sadios e adultos sadios. Um Sim. dia vocês vão ter as escolhas de vocês lá fora, aí é Uhum. vocês com vocês mesmos. Mas a educação e o que eu pude fazer com que diz respeito à saúde deles, eu tenho feito. Eu não vou me arrepender disso, sabe, Ju? Porque eu Sim, com sei os gatilhos que certeza. eu tenho dentro de casa. E Eu você sei está esses dando essa. gatilhos que tem. Sim, você não está excluindo os seus filhos do social também depois, e nem das escolhas da Não, autonomia deles, mas você está dando a base e a importância disso para eles, né? Ó, tem uma pergunta. uma coisa Qual o que a gente papel sempre e faz. Pode falar, depois eu leio. Uma dica, tá? Como mãe. Antes de ir para uma festa de aniversário, se vocês têm o hábito de jantar, jantem antes. Por Olha quê? só. A criança ela tem uma tendência ou a gostar de brincar demais nas festas de aniversário e comerem pouco, né? E chegar em casa com muita fome, ou sentarem na festa do aniversário e baterem aquele prato, né? Então, se é Uhum, uma criança que está num processo de cuidado com a alimentação, porque tem consumido muita coisa, está ansiosa, ou está naquela fase de retenção para a fase do estirão, é uma preocupação dos pais com a quantidade que eles estão comendo. Então, fica uma uhum, dica: antes de sair de casa, se alimentem e depois, no aniversário, permitam, né? Com que eles uhum, comam aquilo que eles querem comer. Se não há nenhuma restrição na questão de alergias alimentares, né? Então, uhum, permita sim, mas sempre com muita consciência, conversando sempre que aquilo ali não é algo que é saudável, que não é para todos os dias, né? Que é uhum, vez ou outra. E eu, como mãe dentro de casa, eu preciso cuidar todos os dias com aquilo que eu ofereço no café da manhã, na minha colação, no meu almoço, no meu lanche da uhum. tarde, no meu jantar e, se for preciso, até na ceia, que é aquela hora da ansiedade, que a criança abre a geladeira e fala: o que, que tem aqui para comer, mãe? Ainda mais na quarentena, né? O que, que tem aqui, mãe, antes de dormir? Me dá alguma coisa. Tem alguns que fazem isso. E a gente precisa Sim. ter alguma coisa saudável também para oferecer. Principalmente Pode nesses ler. momentos, né? Que às vezes não é uma fome, mas aquela necessidade, né? Não é fome, mas é o hábito ou a necessidade de comer, às vezes uma questão ansiosa, né? Tem uma É. pergunta. Papel e responsabilidade da escola na alimentação das crianças, né? Qual é o papel aí da escola em relação a isso, dos lanches oferecidos, né? Como que a escola poderia auxiliar? Na realidade, hoje, tem começado a ser propagado mais dentro das escolas a questão da educação nutricional. Né? Na Uhum, escola mesmo dos meus filhos, eles têm hoje um trabalho de educação nutricional ali com eles, né? De salada de fruta, como cortar a frutinha, as cores das frutas, eu acho até muito bacana. uhum, Mas o correto mesmo é que se tenha uma nutricionista na escola, né, que fique atenta à questão dos lanches. Por lei, não é permitido refrigerante, não é permitido mais a venda de balinha, de coisas que a gente considera que são hipercalóricas e nutricionalmente super vazias. fracas, né? Então, hoje Uhum, as escolas maiores têm aderido a essa questão. Mas acho sempre muito uhum, interessante, porque a escola que é consciente, sabe, Ju, e vê assim, que nós estamos de frente para uma epidemia de crianças obesas daqui a 5, 10 anos, eu acho tão válido essa conscientização deles trazerem profissionais para dentro da escola, fazerem palestras aos pais, sabe? Uma orientação, né? palestra
onde possa falar do lanche que o próprio pai leva, porque nem toda escola tem um lanchinho, né? Nem todos os pais Uhum. compram. Então, tem aqueles que levam. Eu tenho esse conflito na minha casa. Teve um dia que eu cheguei na escola, quando eu peguei a Bia, que eu cheirei, eu dei uma cafungada assim dentro da boquinha dela. Eu falei, mas que cheiro que é esse? É skinny, mãe. Eu falei, você comeu skinny, Bia? Eu falei, minha filha, mamãe, a minha amiga leva todos os dias. Então ela começou a Uhum. sentir aquele cheiro assim, a amiguinha comendo, comendo, comendo. Ela pediu, uma amiguinha deu. Virou o lanche do final da tarde na escola. Aí mandei Mas um bilhetão para a professora pedindo sim, para olhar para mim, né? mas aí entra naquela questão do aniversário que você falou também. Não vai ser rotineiro. Você vai conversar com seu filho, você vai explicar, conversar com a professora, Sim, mostrar para ela que de sim. vez em quando tudo bem, né? Até porque ela está inserida num social. Eu não tenho como proibir, não. Você não prova o skinny da sua amiga, né? Então ela vai provar. Então, e o que que você achou disso? Será que foi legal? Será que foi bom para você? Às vezes é bom também fazer as crianças pensarem e participarem Na dessa verdade, esses alimentação, né? produtos industrializados para a criança, eles são fabricados para o paladar delas, para É que elas mesmo. aceitem aquilo ali, né? Uhum. Dificilmente você vai dar um skinny para uma criança, ela vai falar que é ruim, Ju. Sim, Muito difícil, nunca entendeu? vi. Aí a tática que eu mudo, né? Eu falo, minha filha, conversa com ela, fala que aquilo ali não é muito saudável para ela, Sim. né? Chama ela, oferece a tua fruta. E ela fez, né? E aí Uhum. ela falou: minha amiga tá levando bem frutinha, mãe. Ou seja, a Olha só. menina pediu fruta para a mãe, né? Então, assim, mais estratégias que a gente usa, mas não tem como a gente colocar o nosso filho dentro de uma bolha. A verdade Não. é essa. Por isso que nós, pais, precisamos ser esse exemplo o tempo todo, sabe? É, De mas dar o dá para o exemplo seu mesmo, filho de ser orientar. levar, né? Vai levar uma maçã, leva duas, né? Leva três, né? Faz um piquenique na Isso, escola, cada uma leva uma fruta. Então, tem construções que dá para serem feitas, né? Skinny é um salgadinho. Isso, é porque é uma marca de salgadinho. Thaís, é que a Thaís mora lá no Rio Grande do Sul, lá não tem skinny, lá é outra, é outro nome, é Ah, salgadinho. É sim. isso mesmo. Para mim, lá no Rio é fandangos. Aqui eu também custei a saber que era skinny. Agora sai skinny com facilidade. Lá é Ó, a Elis fandangos. comentou. Isso, lá a gente fala salgadinho. Minha sogra vai no supermercado e compra um skinny de cada sabor, né? Então é como a gente estava falando, quem faz as compras, né? Ai, ai, ai. É. E esse skinny, ele tem tanta gordura dentro dele, que a criança, depois que come aquilo ali, ela fica empanzinada, né? Aparentemente empanzinada, naquele momento ela se dá por satisfeita, tem uma quantidade grande de gordura, tem uma quantidade grande de açúcar que a gente não vê, né? Fora os Uhum, corantes que tem nele também. E nutricionalmente ele não tem nada, nada. Ele é uma uhum, caloria que a gente chama de caloria vazia, assim como as calorias da bala, né? Então você uhum. consome aquilo ali, a pessoa engorda, a criança engorda, a mãe engorda, é uma gordura que vai ser armazenada em você e não te contribuiu com nada. Muito pelo contrário, modificou o paladar da criança. Por isso que é muito importante, até 2 anos, não se oferecer nada industrializado para as crianças. Porque o paladar dela está sendo construído ali. Até o Uhum, sal, até um aninho, o sal ele não deve estar na alimentação da criança. A orientação é essa. Né? Então, aí, uhum. aquele conflito. Não, peraí, meu filho não está aceitando, né, essa papa que eu estou fazendo para ele aqui na introdução alimentar. Eu vou colocar um salzinho ou um sazon para ver se dá um gosto para essa criança aceitar, né? E é, estou te falando, mas na realidade a criança não sabe. Ela está aprendendo Não, sobre sabor. Por isso é importante não se sim. oferecer. Até porque tá pegando a referência dela, né? Como mãe, ela gosta de uma comida temperada, a gente já é habituado a isso. A criança ainda não, ele não tem esse paladar, como você está explicando. Deixa eu te fazer uma Não tem. pergunta. A gente conversou bastante sobre a compra do mercado, né? Você tem alguma dica, alguma ideia que você passa para os pacientes, assim, para os pais, né? De como fazer essa compra, de como incluir as crianças nisso? Porque dentro da minha atuação, eu sempre falo assim, até se eu estiver errada, você me corrija. Eu falo, leve a criança ao mercado quando ela já tem uma maturidade para escolher, né? Porque senão ela vai para o corredor dos doces. E aí também deixa livre aí as frutas, né? Ela pode escolher qual fruta você quer comer, que fruta você quer pegar para sentir o cheiro, a textura. Isso é correto? Tem alguma coisa a mais que a gente pode orientar?
A criança que, na introdução alimentar, ela já começa corretamente, quando ela vai para o mercado com os pais, né? Com um aninho, vamos colocar assim, se desde o início a mãe já for para o mercado com ela, trabalhando a questão de qual é a fruta, qual é o legume, qual é a cor, qual é o cheiro, né? A Bia mesmo hoje, quando Uhum. vai comigo no mercado, ela vai para a seção do hortifruti, ela cheira, ela pega na folhinha, ela dá uma rasgadinha e cheira. Entendeu? Já é dela porque eu habituei desde o início. A mãe que está mudando os hábitos alimentares da criança com 2 anos, vamos supor, ela pode começar a trazer essa criança para o mercado, nunca com fome, né? Nunca vá com Uhum. fome no mercado, tanto os pais quanto a criança, e leve ela, sim, quando passar pela seção de biscoitos e bolachas, permita com que ela pegue um Uhum. pequeno. Uhum. Negocie com ela um ali, né? A mamãe vai deixar você pegar um, pode escolher. Escolheu, agora nós vamos ali para a seção das frutas, sem forçar, né? Porque nós precisamos Uhum. passar por ali. E vai falando, olha, filha, isso aqui é uma beterraba, olha que linda, olha a cor dela. Né? Olha, Uhum. filha, isso aqui é uma abobrinha, olha, tem uma abóbora aqui, tem a abobrinha, tudo prima. Vai interagindo com a criança, ao ponto dela despertar e falar, olha, não é mesmo? Olha quantas mangas diferentes, cheira ela, cheira a manga. Né? O Que que acontece legal, é que às olha vezes a gente só. está com tanta pressa que a gente não dá valor a isso, né? Uhum. E vamos inserir também as crianças na cozinha. Lembra, filha, aquela cenoura que nós compramos no mercado? O que você acha de nós fazermos um bolo com ela hoje? Você pode Uhum. lavar a cenoura para mim? Só que a criança não come cenoura, mas ela vai lavar a cenoura para você ali na pia. Agora você pica a Uhum. cenoura para a mamãe, dependendo da idade, você pica ou a criança pica, mas ela vai poder jogar dentro do liquidificador para você. É uma Uhum. estratégia. Porque antes da Uhum. criança colocar na boca, ela precisa de ter o contato com esse alimento novamente, né? Sim, Começar a conhecer o cheiro dele, a textura dele novamente. O que se vê muito hoje, Ju, são crianças que mal tocam no alimento. sim. Elas não O alimento já suportam o vem cheiro de pronto, alguns né? alimentos, O alimento já porque vem ele está pronto, elas não pronto. sabem nem do que foi feito, nem o que é aquilo, né? E come. Não, eu posso inserir essa criança na, né? Vamos escolher o feijão, vamos ver o arroz, né? Vamos ver a salada, Isso, ajuda a mamãe a lavar. Eu acho que tudo isso faz isso. muita parte Faz total diferença. Faz total Sim. diferença. E na questão do mercado, vá sempre com uma lista de compra. Você precisa saber o que você está indo fazer lá, né? Se você está numa fase onde muito crítica da alimentação do teu filho, sabe que ele vai se jogar no chão, ele vai espernear dentro do mercado, o melhor é você levá-lo à feira, né? Vai na feira Uhum. junto com a mamãe e com o papai, a gente vai fazer uma feira hoje. Não leve ao Uhum. mercado que você vai ter um problema, né? Até Sim, você começar a sim. trabalhar essa alimentação e essa maturidade da criança, dependendo da idade dela. Mas se for desde o início, é bem mais fácil. Ah, com certeza, né? Porque daí você já vai estar criando o hábito, né? Mas a gente sabe que tem pessoas também que, de um tempo para outro, ah, não, agora eu quero resolver essa alimentação da minha família. E é possível isso, né, Priscila? A gente também pode Nunca é entender tarde. que nunca é tarde, que cada dia é uma oportunidade para isso, né? Ah, não fiz desde o ano. Tá bom, posso fazer agora, não tem problema. Meu filho já está com 5 anos, está com 10 anos, eu posso tentar. E se tiver difícil, vamos buscar ajuda, vamos pedir orientação do profissional adequado, né, da nutrição. Para todas Tem... as idades existe uma maturidade, né? No Sim, caso, assim, por sim, exemplo, a idade dessa pré-adolescência, adolescência, são crianças que a gente já trabalha com mostrando, né, a sim. realidade, fazendo um desafio, né? Com essa idade do Mateus, por exemplo, de 7, 8 anos, aí é uma educação nutricional feita através dos jogos, né? Ele começa Sim. a conhecer o desafio de uma receita, né, que eles Uhum. gostam. Já nessa idade de 2, 3 e 4 aninhos, 5 aninhos, o meu trabalho é só com os pais, né? É Sim, praticamente só com os pais. A educação é com os pais. O que você está fazendo, a maneira que você está apresentando, se está havendo uma omissão na alimentação dessa criança, uma permissividade excessiva, né? Até que ponto você está ignorando que o seu filho está tomando uma madeira de manhã, de tarde, de noite, e isso está normal. Ele não almoça e ele não janta, né? Ele tem mais de 2 anos e continua nesse processo. Tem alguma coisa certa ou tem alguma coisa errada nisso, né? sim, Então, isso aí, dependendo da idade, a gente vai conseguindo trabalhar com a criança e com os pais também. Sempre tem jeito. sim. Tem uma pessoa, Elis, perguntando. E com relação ao pão?
Ao nosso querido Ao pão. pão. Quem gosta de pão, né? Na Mas verdade, o é. pão, ele está dentro da nossa cultura, né? Uhum, É, não entrando exatamente nesse assunto, porque daria uma outra live, mas sempre que a gente for observar comer o pão, a gente tem que pensar na farinha desse pão, como ela é produzida, sabe? Então, se a uhum, gente estudar muito a fundo a mistura dessas farinhas, a gente mal come o pão. Mas como uhum, ele já faz parte, né, da nossa cultura, eu prefiro sempre, desde a infância, principalmente para criança mesmo, tente fazer pães na sua casa. Tem tantas receitas bacanas, sabe, que dá para a gente fazer o mínimo de ingrediente possível. Porque quando você vai na padaria comprar o pão, você nunca sabe como ele fez, quantos ingredientes ele usou, sabe? Ou então, quando você compra aquele pão já industrializado, né? Você também não sabe como foi feito. Tem ali no rótulo uma uhum. gama de ingredientes, né? Mais de 10, por sinal, e você está consumindo algo super ultra processado. É. Eu acho assim que você pode, por exemplo, fazer um bolo na sua casa, um bolo com uma farinha de aveia, né? Onde você coloque um Uhum, vegetal nele para ele ficar mais nutritivo. Você pode uhum. fazer um pão mesmo, um pão com a farinha de aveia, farinha de arroz, né? Não discriminando a farinha de trigo, mas em vista da farinha de aveia, por exemplo, ela não é tão rica em fibras. Né? Eu Sim. posso substituir, assim como eu posso acrescentar uma semente de chia, uma semente de linhaça. Eu vou tornar ele mais nutritivo para minha família. Né? Uhum. Então, se eu preciso comprar o pão da padaria, que eu leia o rótulo e menos ingredientes possível. Mas se eu tenho a possibilidade de fazer alguns pães e até congelá-los para minha família, faça isso, que é muito mais saudável. Pelo menos você vai saber aquilo que você está usando. É, e aí isso entra também na questão do lanche da criança, né? Eu posso ter um bolinho, posso ter um pãozinho, alguma coisa fácil ali que está congelado, descongela e a criança leva para a escola, né? Então, E tudo hoje isso é tem muito empresas também, prático. sabe, Ju? Tem empresas que fornecem também, né? Uhum, Quem quiser referência, eu tenho algumas referências que eu posso estar indicando depois, é só me chamar no privado, mas que trabalham com produtos congelados e são saudáveis. Minha vida é muito sim. corrida, eu não consigo preparar um lanche para o meu filho, eu não consigo. E são deliciosos, desde umas tortinhas assim salgadas que você não quer comer só uma, e você vê que foi produzida ali com farinha de amêndoa, farinha de arroz, né? Tudo muito Uhum. saudável, diferente daquilo que a gente compra na padaria. Sim, com certeza. Pri, falta 8 minutos para a gente finalizar. Acho que a gente já Ah, podia você fazer os. sabia? Já? Você viu como passa rápido? Isso é bom, Ju. É bom demais. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa a mais, ou uma colocação importante que a gente possa estar fazendo nesse tempinho para a gente finalizar sem aquela correria do final. Então, eu me coloco à disposição, né? Como conheço as aflições dos pais, né? Tem resultados, Ju, que a gente resolve em um mês. Muita facilidade, sabe? Que é uma questão da rotina. Às vezes o pai e a mãe estão muito bem empenhados nisso. Tem outros que é a longo prazo, né? Um dia de cada vez, são dificuldades reais na alimentação da criança, né? Então, sempre passe por uma avaliação, nunca ignore, né, um pedido de socorro de uma criança, né, uma aflição de uma criança em não conseguir mastigar quando é uma criança muito nova, ou uma criança que chega em casa triste porque sofreu um bullying na escola por estar acima do peso. Isso não pode ser ignorado, sabe? Uhum. Não é só vai passar, meu filho, não fica calmo que vai passar. Não, a gente precisa pedir ajuda. Eu fui buscar ajuda. Quando eu É. vi que eu precisava de ajuda, eu fui, achei ajuda, né? Tem coisas que a gente não pode passar por cima, né? Sim, Não é tá certo verdade. passar por cima. É, e eu acho que a questão da nutrição, assim, é muito básica para a vida de uma pessoa, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo sobre alimentação, né? No nossos achismos, a gente não sabe. Quem sabe é o nutricionista, é aquele profissional que vai investigar aquela família, os hábitos da família, né? E não hesitar em buscar ajuda mesmo. Se aquele momento de alimentação da família está sendo um transtorno, a criança chora, tem momento de punição, né? A criança cria um pavor em relação à alimentação, às vezes um medo de comer, medo de engordar, né? Eu quero emagrecer porque na escola estão me chamando de gordinho, né? Então, assim, a gente tem que entender isso
e ver que a criança está pedindo ajuda, né? Ela está clamando, ela está dizendo, me ajude. Eu não digo só a criança, eu digo aquela família, né? Porque quando a gente Sim. trabalha com criança, a gente trabalha com mudanças nos hábitos familiares, né? Então, entender que uma É. família pode pedir ajuda e pode ser assim, às vezes até, não vou nem dizer um mês, vou dizer que numa primeira conversa já temos muitos resultados, né? Porque os Eu pais já tiram tive resultado dúvidas. numa primeira conversa, Ju. Foi numa Sim, sexta-feira o atendimento. Eu fiquei mais 2 horas dentro do consultório com a mãe. E quando foi na segunda-feira, ela falou assim: meu filho voltou a comer tudo. E olha foi só. só uma questão da rotina, dela estar presente no momento que ela não estava. Foi quando ela começou a Deixa eu trabalhar, tudo mudou, entendeu? E olha, eu tive um caso clínico há muito tempo atrás, que me lembrei agora. Eu acho que é legal, fica bonito para a gente finalizar. Chegou um paciente que fazia muitos dias, mais de 10 dias, que não comia, ele não queria comer nada. E a mãe, desesperada, procurou ajuda. E aí eu falei, mãe, mas você já tentou investigar o que que aconteceu nesse tempo, né? Que ele parou de comer, o que que aconteceu? Ai, não sei. Aí eu vou conversar com a criança. O menino tinha 6 anos na época. Hoje ele já deve estar adolescente. Ele pegou e disse assim: tia, você sabia que o Homem-Aranha não tem boca? Eu falei: como não tem boca? Ele: não, o Homem-Aranha não tem boca, então ele não come. Olha a associação que ele fez. Fui lá pro computador, achei a foto do Homem-Aranha, mostrei o Homem-Aranha tirando a máscara, falei: ele tem boca sim, ele come para ficar forte, né? Como é que ele não vai? Como é que ele vai ter o superpoder se ele não comer? Priscila, desde aquele dia o menino começou a comer, porque tinha um gatilho Caramba, ali para gente, ele que a mãe nem nunca imaginava, pensei em você. que era o Homem-Aranha que não Mas é tinha real? boca. É real, Nossa, é faz real. muitos anos, A acho que gente faz mais de precisa 10 anos que eu fazer. atendi esse menino. Agora imagina se essa mãe não busca ajuda. Sim, Essa criança poderia entrar num quadro de desnutrição severa por algo tão ou, ou até de um surreal. transtorno alimentar, né? Se a gente for pensar, eu não posso comer porque eu sou o Homem-Aranha. Ele dizia isso para mim: eu sou o Homem-Aranha, você sabia? Ah, é muito Essa interessante que foi. situação precisa ser investigado sempre, tá vendo, Ju? A gente tem 3 minutos, né, Ju, que eu tô vendo aqui. Mas fica Isso. essa dica, Ju. Eu te agradeço pela participação, por me chamar, por me convidar. Eu adorei. Ai, Estou que adorando bom. essas lives. Fico muito feliz de você ter E aceito. Como eu te disse, você, para mim, para Amigas do Aprender, é a nossa parceira, é a nossa referência em nutrição infantil. Então, qualquer pessoa que me pede orientação, me pede indicação, é para você que eu passo, né? Porque eu sei da sua experiência, sei do seu cuidado com as famílias. Então, fico muito lisonjeada de você ter aceitado o meu convite. ai, que linda. Já não sei mais nem o que falar, só Depois a gente agradecer. faz outra. Vou fazer, bora fazer. Tá? Então, Ó, para quem ficar com alguma dúvida, né, quiser conversar aqui no privado, eu vou ficar por enquanto ainda um pouquinho aqui, né? É só me chamar, tá bom? isso. E depois também, se surgirem dúvidas, fiquem à vontade. Isso, Então, tá certo. bom. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, gente, por estarem aí. Obrigada a todos que Tchau. participaram.